bom dia para quem está chegando. Em tuas mãos minha vida está, teu coração é onde quero morar e unir minha... Bom dia para todo mundo que está nos acompanhando agora pelo nosso Facebook, aqui da Paróquia Santo Antônio, em Teresópolis. Vocês estão ouvindo bem aí? Pois dê um retorno para a gente, está tudo ok essa transmissão, para a gente começar a nossa meditação de hoje. Enquanto eu convido a você a tomar sua Bíblia, no capítulo 11 do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, vamos continuar lendo, começamos ontem o capítulo 11, e enquanto você vai pegando a sua Bíblia e vai compartilhando essa transmissão, nós vamos aqui tomando o texto sagrado. Quantas pessoas estão hoje participando conosco? Bom dia, Andréia. Bom dia, Lisete. Bom dia, Luciana. Quem mais? Bom dia, Deise. Bom dia, Cleusa. Bom dia, Leomira. Bom dia, Fátima, Selene, Lisete. Já falei, Léo. Bom dia. Quem mais está participando conosco? Sejam bem-vindos a essa transmissão. Estamos aqui na Igreja de Santo Antônio, em Teresópolis, e queremos tomar essa palavra de Deus e alimentar o nosso coração para esse dia. Nessa terça-feira, estamos vivendo aí essa quarentena, mais uma, né? E pedimos a Deus força, coragem, pedimos a Deus sabedoria para viver esse dia de hoje. O texto que vamos ler hoje é Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 19 até o 26. E diz aqui o texto: entretanto, aqueles que foram dispersados pela perseguição que houve no tempo de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, pregando a palavra só aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, entrando em Antioquia, dirigiram-se também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e grande foi o número dos que receberam a fé e se converteram ao Senhor. A notícia dessas coisas chegou aos ouvidos da igreja de Jerusalém. Enviaram então Barnabé até Antioquia. Ao chegar lá, alegrou-se vendo a graça de Deus, e a todos exortava a perseverar no Senhor com firmeza de coração, pois era um homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. Assim, uma grande multidão uniu-se ao Senhor. Em seguida, partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Achou-o e levou-o para Antioquia. Durante um ano inteiro, eles tomaram parte nas reuniões da comunidade e instruíram grande multidão, de maneira que em Antioquia é que os discípulos pela primeira vez foram chamados pelo nome de cristãos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nós queremos pedir ao Espírito Santo para que essa palavra penetre no nosso coração, não só como um conhecimento, mas como uma experiência de vida. Por isso, dizemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora
e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Amor Divino, rogai por nós. Meus irmãos e minhas irmãs, obrigado a você que participa conosco dessa transmissão. Nós tomamos a palavra de Deus no capítulo 11, dos versículos 19 ao 26. E o texto dos Atos dos Apóstolos nos mostra a fundação da igreja de Antioquia. O que interessa isso para nós hoje, pensar nessa história? Primeiro, entender a dinâmica com que o Espírito Santo vai fazendo com que o Evangelho seja difundido. Como a igreja vai crescendo. Nós estamos no primeiro século da era cristã, mais ou menos 30 e poucos anos depois da ressurreição de Cristo. A igreja está nascendo. Ora, o capítulo 10 do livro de Atos, nós vimos a conversão de Cornélio, o centurião romano, pagão. Ali o evangelho chega aos pagãos. Ora, no capítulo 11, São Lucas, na narrativa dele, ele volta as atenções novamente aos judeus. Novamente aos judeus. E aí, nós vemos, aparece a cidade de Antioquia, como um dos centros mais importantes de cultura da antiguidade. Alguns historiadores, por exemplo, como Flávio Joséfo, citam que era a terceira cidade do mundo, a terceira cidade do mundo antigo. Flávio Joséfo cita isso, dizendo que mais ou menos habitava em Antioquia naquela época meio milhão de habitantes. Imagine isso, uma grande cidade para a época, né? E juntamente com Roma e Alexandria, eram os grandes centros de cultura da antiguidade. Ora, Antioquia também, vale a pena dizer, atualmente, né, é uma cidade da Turquia, é próximo a um lugar da Turquia, Iavak. E vale a pena a gente lembrar que Antioquia, como em Jerusalém, foram os dois grandes centros de expansão primeiros do cristianismo da época. E diz aqui o texto do Evangelho, dos Atos, que pela primeira vez foi ali em Antioquia que eles foram chamados pelo nome de cristãos. Ora, ali um personagem importante, ele entra agora em cena, o personagem Barnabé. Ele vai ser companheiro de Paulo nessa evangelização, ele vai acompanhar Paulo nessas missões. Mas diz aqui o texto, né, que Barnabé, ele vai então à procura de Saulo, que estava em Tarso. Parte Barnabé para Tarso à procura de Saulo. O Saulo, que lá do capítulo 9 tinha se convertido, ele que no capítulo 9 tinha agora caído, né, do cavalo e agora tinha aquela luz forte, tinha encontrado o Senhor. Saulo estava sumido, do capítulo 10 não aparece. Agora para o final do capítulo 11 aparece a figura de Saulo, que vai ser o grande Paulo, e que com Barnabé vai agora se unir para a expansão do evangelho aos pagãos. Enquanto Pedro e Tiago vão se dedicar aos judeus, nós chamamos naquele centro teológico de Jerusalém, podíamos dizer assim, a teologia de Jerusalém fica para os cristãos vindo do judaísmo, e Paulo e Barnabé, com a teologia de Antioquia, vão agora para os cristãos vindos do paganismo, vão formar essas comunidades. Ora, o que nos interessa aqui nessa meditação? Eu estou contextualizando aqui, né, a grande cidade de Antioquia, esse grande centro de cultura, e esses dois personagens, para nos mostrar a importância da perseverança. A virtude que nós queremos meditar hoje com esse evangelho é a perseverança. Diz aqui o texto que eles ficaram durante um ano inteiro só participando das reuniões da comunidade. Um ano inteiro, solidificando aquilo que tinham recebido dos apóstolos. Um ano inteiro, procurando alimentar
essa comunidade com a palavra que eles recebiam do Senhor. O mais lindo do texto do livro dos Atos dos Apóstolos, que é sempre o Espírito Santo quem conduz as coisas. Por muitas vezes São Lucas, ele abre uma janela para falar do Espírito Santo. Os apóstolos estão fazendo, mas quem está conduzindo os apóstolos é o Espírito Santo. E aqui diz de forma linda, né, que eles começam a anunciar aos pagãos. Versículo 21 vai dizer: a mão do Senhor estava com eles. O que é a mão do Senhor? É a ação do Espírito, a unção do Espírito. A mão do Senhor estava com eles. A mão do Senhor conduzia os trabalhos deles. Ora, diz ainda aqui, né, que por isso tantas conversões. Mas diz ainda no versículo 24 que Barnabé era um homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. Como é bom, né, a gente encontrar isso numa pessoa. Um homem cheio do Espírito Santo e de fé. Cheio do Espírito Santo e de fé. É isso que nós precisamos produzir na sociedade. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo e de fé. Ora, diz aqui ainda, terminando, né, insistindo nessa temática do Espírito Santo, que eles eram conduzidos pelo Espírito. A cada momento, a cada ação, é o Espírito quem conduz essa evangelização. Ora, meus irmãos, e nós queremos pedir ao Espírito Santo hoje que nos dê o dom da perseverança. Perseverança de começar, continuar e terminar. Perseverança para ser constante nos nossos propósitos. Perseverança para não iniciar alguma coisa e por fraqueza de ânimo, pelas circunstâncias adversas, pelas dificuldades contidas no caminho, desanimar e abandonar tudo. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos dê essa perseverança para não esquecer o amor que nos moveu no início de cada coisa. No casamento, na nossa vocação, no trabalho profissional, em alguma tarefa que a gente se propôs a fazer dentro das nossas atividades cotidianas. Perseverar, perseverar. Aqui diz o texto, repito, né, quando Barnabé encontra Saulo, eles vão então para Antioquia e durante um ano inteiro tomaram parte nas reuniões da comunidade e instruíram grande multidão. Um ano inteiro. A nossa sociedade tem essa característica, a característica da velocidade da comunicação, dos meios de transporte, a velocidade da vida, do mundo, das coisas, né? E pode acontecer da gente tantas vezes cair nessa tentação do imediatismo. Tudo tem que ser imediato. Não, nem tudo. Muitas coisas precisam do seu devido processo. Precisam desse caminho que é o processo. E também a solidificação das virtudes, a solidificação desses valores do Evangelho. Há um processo na nossa conversão, na nossa transformação, que a gente tem que ter paciência. A perseverança, ela é amiga da paciência. As duas têm que estar sempre juntas, porque nem sempre as coisas vão andar do nosso jeito. Quando a gente tem o poder nas nossas mãos de mudar e fazer e acontecer do nosso jeito, a gente pode se acostumar mal com isso e querer que o mundo inteiro, que as pessoas, que as circunstâncias, que tudo seja na nossa velocidade, no nosso modo de agir. E quando isso não acontece, muitas vezes desanimamos. Vou parar por aqui. Não dá mais para mim. Eu já cansei. E vamos criando tantas situações. Hoje, a primeira leitura quer nos ensinar isso. Persevera. Se Paulo e Barnabé tivessem desistido, talvez hoje nós não teríamos a metade do Novo Testamento. Eles evangelizaram Roma,
escrever uma carta aos Romanos, depois Paulo, Corinto. 3 cartas Paulo escreveu, 2 nós temos na Escritura. Tessalônica, Filipos. Olha quantos trabalhos missionários eles fizeram. Nós vamos ler mais adiante, capítulo 16, 17, as grandes viagens apostólicas deles 2. Paulo, Barnabé, com alguns outros companheiros, com Silas. A gente vai ver depois como o texto vai trazendo outros personagens. Mas, repito, fruto da perseverança. Hoje eu queria perguntar para você, meu irmão, minha irmã, você tem sido perseverante nos seus propósitos? Naquilo que você tem começado, você tem conseguido terminar? Ou simplesmente começa algo e fica pelo caminho? Às vezes, não só pelo peso das circunstâncias, mas às vezes pela falta da virtude, às vezes pela preguiça, porque a preguiça, ela está muito presente também nos nossos afazeres, ou na ausência deles. Por exemplo, quando a gente vai adiando algumas obrigações, quando a gente vai procurando fazer sempre o mais fácil, o mais cômodo, o mais gostoso. Então a beleza de pensarmos que a perseverança, ela nos ajuda como virtude a também viver aquilo que não é gostoso, aquilo que não é tão agradável, aquilo que não é tão fácil, tão prazeroso no momento. Então hoje nós queremos pedir a Deus essa graça. E quando a gente diz vamos pedir a Deus, não é que Deus vai fazer uma mágica e vai me dar de forma automática e como um dom que vai cair do céu. Não. Deus vai me dar a graça de entender que eu preciso me esforçar para viver essa virtude. A perseverança, como outras virtudes, não é uma mágica, é um exercício diário. Um exercício diário, com um olhar firme no nosso propósito, não obstante as dificuldades do nosso caminho, continuar caminhando. Isso é perseverar. É isso que nós queremos pedir a Deus hoje. Senhor, dá-me a graça de olhar lá o meu propósito, de olhar não as dificuldades do caminho, mas olhar o fim do caminho para o qual eu me proponho. Já disse certa vez o poeta que quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Nós sabemos para onde vamos, nós sabemos o que nós queremos, e por isso, toda e qualquer dificuldade que venha no caminho, com a graça de Deus, nós as venceremos. É isso que queremos pedir hoje, nesse dom da perseverança. Por isso, meu irmão, minha irmã, encerrando essa meditação, nós queremos glorificar a Deus, dizendo glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora do Amor Divino, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.